Boa noite, aqui quem está falando é o Rubens e eu irei iniciar a apresentação do seminário da matéria Linguagens Formais e Autômatos. Sou um dos representantes do grupo 2, que tem como tema gramática de frases e nesse tema nós iremos abordar exemplos de codificação e estrutura. Membros dos grupos: Cícero Samuel, Daniel Almeida, Luiz Augusto, Matheus Munari, Rubens Jesus, Vinícius Castelo, Vinícius Afonso. Só para lembrar o Juliano, você tinha falado que ia colocar o Cícero assim que ele iria aparecer na sua lista, mas você não colocou ele no nosso grupo. Mas ele faz parte desse grupo, o grupo 2. Então, se você puder já colocar o Cícero, eu agradeço. Bom, antes de nós começar a falar sobre os exemplos, eu preciso falar sobre linguagem recursivamente enumerável. Mas o que é linguagem recursivamente enumerável? Para entendermos melhor, vamos falar sobre recursividade. A recursividade pode ser definida como uma função que chama ela mesma até a sua resolução. Imagine um problema grande, onde você pode dividir ela em vários probleminhas, pequenos problemas, tipo como se fossem metas e etapas para poder chegar realmente na solução completa. E o numerável a gente pode dizer que ela é uma fila de ordem ou uma sequência. Vamos imaginar que você tem uma startup e essa startup ela precisa ganhar mercado. Só que para poder ganhar mercado você necessita de investidores. Vamos imaginar que você tem uma startup e essa startup, o seu sonho é fazer ela se transformar em uma empresa unicórnio ou uma startup unicórnio. Para você realmente conseguir chegar a esse objetivo, você precisa quebrar barreiras. E essas barreiras é um dos maiores problemas que você vai encontrar no caminho. Então, ou seja, a linguagem recursivamente enumerável, ela simplesmente pega esse problema e gera pequenos fragmentos para você solucionar. E quando você solucionar esses probleminhas, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Claro, esse exemplo é a modo grosso. Mas nós podemos também definir a recursividade enumerável como uma máquina de Turing. Bom, boa noite a todos. A máquina de Turing é equipada com uma fita perforada de comprimento infinito, preenchida em intervalos regulares com símbolos de um conjunto infinito, e um ponteiro que marca a posição real em que a máquina se encontra, dentro de um conjunto limitado de estados internos possíveis. Entretanto, em cada operação, a máquina lê o símbolo inscrito na posição correspondente na fita, e para cada combinação de posição e símbolo lido, um programa especifica um novo símbolo para inscrever na mesma fita, ou um movimento a ser efetuado pelo ponteiro, que pode se deslocar para a esquerda, para cima ou parar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Munari Passos. Vou estar explicando um pouco sobre a máquina de Turing. O que é uma máquina de Turing? A máquina de Turing é um dispositivo teórico conhecido como uma máquina universal, que ela foi concebida pelo matemático britânico Alan Turing. A máquina de Turing teve uma importância fundamental no desenvolvimento da área de computabilidade e na teoria de átomos, formais e análise de algoritmos. Como funciona uma máquina de Turing? Ela é uma cabeça de leitura com uma gravação que se moveria em qualquer direção ao longo da fita, um quadrado por vez. E uma unidade de controle poderia interpretar uma lista de introdução simples. Quando foi criada a máquina de Turing? Ela foi criada em 1936, um modelo bem simples pelo Alan Turing, teórico que pode ser usado para implementar todos os aspectos lógicos e matemáticos de um computador. Neste trabalho, temos o foco na gramática com a estrutura de frase, ou linguagem recursivamente enumerável. Mas antes disso, vou falar um pouco sobre a hierarquia de Chomsky.
Irving Chomsky, nascido em 1922, é o professor emérito do MIT e é considerado o pai da linguística moderna. Ele considera que a linguagem é uma capacidade inata do par cérebro-mente humano em oposição às ideias do behaviorismo. Em computação, é reconhecido por enunciar propriedades fundamentais a respeito das linguagens formais, tendo concebido uma hierarquia dessas linguagens. As propriedades por eles enunciadas são fundamentais para a construção de compiladores, como, por exemplo, as linguagens livres de contexto. Lembrando que a maior parte das linguagens de computação modernas que são usadas hoje em dia na programação são linguagens que são chamadas de livres de contexto. Na hierarquia de Chomsky, as gramáticas são divididas em 4 classes hierarquicamente organizadas. As classes são enumeradas de forma decrescente, da mais simples para a mais complexa. A classe, sendo assim, então, no caso 3, classe 3, 2, 1 e do tipo 0. A classe mais restrita é a classe 3, e assim, a mais abrangente é a do tipo 0. Cada classe gera um conjunto mais amplo de linguagens formais, que é a linguagem imediatamente anterior. E podemos representar com o desenho abaixo. Sendo assim, então, a gramática regular, a do tipo 3, gramáticas livres de contexto do tipo 2, gramáticas sensíveis ao contexto do tipo 1 e gramáticas com estrutura de frase do tipo 0. Hoje focaremos na linguagem do tipo 0, a gramática com estrutura de frase. Nas gramáticas com estruturas de frase, ou tipo 0, nenhuma restrição é imposta à gramática. O universo das linguagens geradas é o mais amplo possível. As denominadas assim, então, como linguagens recursivamente enumeráveis ou as linguagens recursivas. Por exemplo, com uma gramática de estrutura de frase, é possível especificar um subconjunto de um idioma, como, por exemplo, o inglês ou o português. Boa noite, rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Cícero, mais conhecido como Sam. Se você não me conhece como Sam, professor, eu sou o Sam. Pode me chamar de Sam, eu prefiro. E é isso. Eu vou mostrar para vocês o que a gente fez no simulador em uma linguagem recursivamente enumerável, onde é comparada a quantidade de zeros e uns e alterado os zeros para o x e o 1 para o y. Eu usei o simulador que o professor passou na sala, que ele mostrava sobre palíndromo, adição binária. Aqui está o nosso código, eu vou deixar para vocês no chat, em algum lugar. Foi difícil fazer, porque eu não sei programar em máquina de Turing, mas eu consegui. Foi difícil, mas fácil, é simples, é só ler embaixo como funciona, pegar alguns exemplos e vai indo progredindo. Enfim, no nosso código aqui, ele altera os zeros para o x e os 1 para o y. Essa é uma regra que foi colocada no nosso código. É necessário ter a mesma quantidade de 0 e 1. E como funciona? Ele vai funcionar em zigue-zague, procurando zeros, alterando para x, e procurando uns do outro lado e alterando para uns. Para y, no caso. Enfim, ele vai indo de zigue-zague. Procurou o 0, achou o 1, aí voltou e foi e vai alterando assim. Eu vou mostrar para vocês com um código grande, colocando 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 e 5 uns. 1, 2, 3, 4, 5. Vou resetar para que apareça aqui em cima e rodar. Ele vai indo de zigue-zague, zigue-zague, procurando e dá certo. Caso eu coloque menos y, ele não vai deixar de fazer o código funcionar, de rodar e tudo mais. Ele vai aceitar? Não, não vai aceitar. Ele vai rejeitar? Não, não vai rejeitar. Porque isso é uma linguagem recursivamente enumerável. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. E é isso. Eu vou deixar aí para vocês testarem o código e vai indo. E aqui está o erro. Ele não aceitou, mas também não rejeitou. Certo? E não é a mesma coisa. Não aceitar e rejeitar é totalmente diferente. E por que ele não aceitou, Sam? Porque não há regra no meu código que fala que no estado Q, ele deve receber um estado vazio e ir para outro lugar. Por exemplo, se eu criar uma regra que no Q1 ele pode receber vazio, ele pode receber vazio, alterar para 0, ir para a direita, que no caso é R e não maior, e ir para Q1, manter em Q1, ele vai ficar em looping, acrescentando zeros. Mas agora ele aceita o vazio, porque eu adicionei uma nova regra.
Muito obrigado a todos aí que prestaram atenção. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar. Vamos ao próximo aluno do meu grupo. E se inscreve no meu canal do Twitch. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Castelo Branco e eu vou começar a conclusão. A partir dos sites pesquisados sobre as linguagens recursivamente enumeráveis e testes realizados pelo simulador de máquina de Turing, um dispositivo com uma quantidade finita de memória P, concluímos que sua finalidade idealizada por Alan Turing, o qual queria comprovar teorias computacionais, era realizar uma máquina de decisões matemáticas, de decisões de sim ou não, e consiste em um processo em que dados de entrada colocados na fita, logo após que comece sua execução, possuem duas possibilidades de um conjunto finito de um estado de reconhecimento de cadeia, sendo que no primeiro caso, desde que para toda cadeia não pertence uma linguagem, o processo é finalizado. No segundo caso, o processo poderá ocorrer infinitamente, caso não seja encontrado nenhuma cadeia que não pertença à linguagem, até que ele reconheça o estado final. A divisão do grupo foi que o Vinícius Mendes fez a edição do vídeo e o resto do grupo fez a montagem do seminário e os slides.